Muito boa noite a todos. O meu nome é Rose Campos, para quem não me conhece, colaboradora do Larima Zarabatana, casa espírita localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na noite de hoje, nós trouxemos aqui para o nosso canal uma reflexão inspirada na proximidade da data do Natal. Essa será a nossa última apresentação, última palestra do ano de 2021. Retornaremos no início de 2022, ainda não temos a data precisa, mas logo no início de 2022 retomaremos as nossas palestras das sextas-feiras. Então, como é uma palestra de final de ano e nos aproximamos, estamos já nesse momento em que todos estão envolvidos com esse espírito natalino, essa reflexão, o tema dessa reflexão me foi intuído por um dos meus mentores, realmente foi uma sugestão que me deixou bastante comovida, mas também, eu confesso, bastante impactada, porque é um tema que mexe muito com as nossas emoções, mexeu muito com as minhas emoções quando refleti a respeito dessa possibilidade de termos o Mestre Jesus batendo na nossa porta, ali surgindo, se materializando, bem pertinho da gente. E isso, durante um bom tempo, me deixou bastante reflexiva e pedi muita intuição ao mais alto, pedi a eles aos meus amparadores, que me ajudassem a trazer para todos nós uma melhor reflexão possível. E muito recentemente, uma das inspirações que tive é que eu colocasse no material, nos slides, na elaboração dos slides da palestra, pois é um tema muito subjetivo, eu não encontraria muito material de conteúdo nos livros para trazer para nós. E eu recebi essa intuição de que talvez fosse um bom momento para trazer também alguns presentes. Algumas colocações como se fossem presentes mesmo para todos vocês, presentes que a espiritualidade já vem nos trazendo há algum tempo e que, de alguma forma, giram em torno desse tema e giram em torno da imagem e da presença de Jesus. Então, a prece inicial que eu convido a todos a fazerem comigo nesse momento na verdade, mais uma introspecção, uma reflexão, uma espécie de uma meditação. Eu convido a todos para que nesse momento fechemos os nossos olhos, vamos respirar profundamente, fechem os olhos, acompanhem a minha voz e façam uma respiração bem pausada. Coloquem a mão sobre o estômago, permitam que o ar penetre dentro do organismo de cada um de vocês, subindo o estômago, mexendo-se. É bom sentir o ar fazendo o nosso estômago subir, levantar, e esse mesmo ar que levanta o nosso estômago depois enche o nosso pulmão, vem enchendo até aqui em cima, na altura dos ombros. Vamos fazer uma respiração bem profunda, retendo um pouco o ar, acalmando nossa mente e permitindo que nesse momento nossos corações elevados levantem o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que Ele venha nos preencher, assim como o oxigênio está preenchendo o nosso corpo, o nosso pulmão, chegando em cada uma das nossas células. Que essa luz dourada de Cristo, essa bênção maravilhosa que é a presença dele na vida de cada um de nós, se faça presente aqui e agora. Que penetre em cada uma de nossas células, cada molécula, cada átomo de nosso corpo. Que sintamos a vibração do Mestre Jesus, de todo o seu amor, de todo o seu carinho, de tudo aquilo que ele entrega de vibração e de energia positiva para cada um de nós. Envoltos nessa maravilhosa bênção, que nós possamos então começar
a nossa reflexão da noite de hoje. Respirando mais uma vez, soltando o ar. Que assim seja. Bom, o Natal, chegamos a mais um dele, mais uma data comemorativa. Todos sabemos que ele é comemorado a 25 de dezembro, é uma data de comemoração cristã, mas em vários lugares do mundo, não só para os cristãos, é uma época em que é considerada como um fechamento de ciclo, ainda mais porque é muito próximo da passagem do ano. É um momento em que se comemora o nascimento do Cristo, não é uma comemoração originária desde a época do cristianismo primitivo. A comemoração do Natal na data de 25 de dezembro já foi bem depois, começou a acontecer quando o cristianismo passou a ser considerada a religião oficial de Roma, e então, para fazer frente às comemorações pagãs, foi instituída então a data do 25 de dezembro, que era uma data de comemoração pagã a uma deusa pagã, foi instituída ali uma data sendo ali um símbolo do nascimento de Jesus, uma data simbólica, e que então essas comemorações em torno do nascimento de Jesus, essa comemoração passou a ser feita, mas nos mesmos moldes da comemoração pagã, que durava muitos dias, de muita confraternização, troca de presentes, muita comilança, muita festa. Então, através das décadas e décadas e décadas, e com todas as influências dos demais povos do planeta, a formatação do Natal, que é essa festa de confraternização que nós conhecemos, com ceias fartas, muitos presentes embaixo da árvore, a figura do Papai Noel, toda essa celebração, ela passou a ter um colorido diferente, mas na medida em que todos os povos de alguma forma estão envolvidos, e também no plano astral, esse mesmo clima de harmonia, de amor, de fraternidade, de confraternização também invade o ar, né? Ficamos todos nesse clima de comemoração. É um período muito, muito importante para todos nós que somos cristãos, e não só, para toda a humanidade, porque a vibração do planeta, ela passa por um período muito especial nessa época do Natal. Mas nem todos consideram que o Natal está mantendo as tradições, como se já estivesse perdendo muito significado e ficando muito materialista. Então, essa reflexão de hoje vai buscar nos trazer um pouco mais para a figura do homenageado, do aniversariante. Chegamos então a mais um Natal, como nós já dissemos. Para ajudar então na condução desse nosso tema, nós vamos compartilhar com vocês, trouxemos para vocês pequenos presentes que a espiritualidade tem nos ofertado ao longo do tempo. Então, para começar, é Natal, esse é o nosso tema. Se Jesus surgisse na sua porta, nesse exato momento, nesse período do Natal, no dia de Natal, nos dias que antecedem, imagine um dia normal, em que você esteja na sua casa e batem na porta, tocam a campainha e quando você vai atender, está ali materializado o Mestre Jesus. O que você veria? Qual é a imagem que você faria? Para ajudar nessa nossa imaginação, trouxemos um presente, uma narrativa muito interessante que vai nos ajudar a imaginar essa figura desse aniversariante que estaria batendo a nossa porta, esse nosso querido, que nós estaríamos então com a oportunidade de receber ali, em nossa casa, pessoalmente. Vamos a uma descrição do que nós poderíamos estar ali vendo. Veríamos um homem de justa estatura, muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo.
Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura. São distendidos os cabelos até as orelhas, e das orelhas até as espádulas são da cor da terra, porém mais reluzente. Essa descrição, esse é o início de uma descrição que foi feita de Jesus através de Públio Lentulus, senador romano, à época senador romano, que conviveu com Jesus, que conheceu Jesus pessoalmente. Ele escreveu uma carta para o imperador Tibério, dando notícias daquele por quem o imperador andava muito curioso. E depois, essa carta ela existe, ela foi encontrada em Roma, nos arquivos do Duque de Cesadini, hoje se encontra muito provavelmente no Vaticano, e Emmanuel depois veio nos contar, veio nos revelar através da psicografia de Chico Xavier que Públio Lentulus foi a encarnação, uma das encarnações dele há 2021 anos atrás. Então, essa descrição de Jesus foi dada pelo próprio Emmanuel à época Públio Lentulus, que teve a oportunidade de ver Jesus pessoalmente. Ele continua na carta, e essa carta trouxemos como um presente para nós. Ele continua: esse homem tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face, de uma cor moderada, face de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. Continua a descrição da face de Jesus, do aspecto de Jesus por Públio Lentulus. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo no seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Mais um presente eu trouxe para essa nossa palestra. Esse retrato de Jesus foi obtido através de um médium durante um congresso espírita internacional realizado na cidade de Paris, no ano de 1925. Você vê que esse retrato ele bate bastante com a narrativa de Públio Lentulus. E mais uma sugestão presente. No livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel narra então a sua encarnação como senador romano. Bom, continuando a descrição. Jesus é o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no havido passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. Aqui Públio Lentulus comenta que Jesus era muito parecido com a mãe, Maria, e comenta que ela era lindíssima. Então, como mais um presente de Natal, trouxemos aqui para essa apresentação essa imagem. Essa imagem de Maria, ela é bastante conhecida, ela está disponível na internet, é só vocês pesquisarem, mas ela foi obtida através de uma narrativa de Emmanuel. Emmanuel, na noite de 1º de dezembro de 1984, ele ditou, por intermédio do Chico Xavier, um retrato falado de Maria de Nazaré para o fotógrafo Vicente Dávila, de São Paulo. E esse retrato, ele sofreu retoques durante 20 novos encontros ao longo do tempo entre o médium e o artista, até que Emmanuel se desse por satisfeito, porque Emmanuel dizia que havia alguma coisa que estava faltando. E no final ele entendeu que era com relação
aos olhos de Maria. Então, quando finalmente o fotógrafo e artista Vicente Dávila conseguiu chegar no desenho que retratava exatamente o que Emmanuel estava narrando, ele então deu o retrato por finalizado. E essa é mais uma curiosidade, mais um presente que a espiritualidade nos trouxe e que, veja só, Públio Lentulus disse que ela era lindíssima e realmente, pela descrição de Emmanuel, o retrato realmente faz jus a essa beleza. Bom, eu vou pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência, mas eu estou há muitos dias tentando gravar essa palestra. Eu estou com uma tosse alérgica, então, ao falar, eu sinto que os meus brônquios, eles ficam ativados, eles coçam e eu tenho vontade de tossir. Mas eu não vou ficar interrompendo a gravação e nem editando muito. Eu quero fazer uma gravação seguida, mas se eu, durante algum momento, sentir vontade de parar um pouquinho, eu peço a paciência de vocês, já peço desculpas por essa falha, mas realmente eu não consegui, eu não poderia aguardar mais para fazer essa gravação, porque a palestra já tem que ir ao ar na próxima sexta-feira. Então, olha, como mais um presente de Natal, eu trouxe para nós, nessa apresentação, a sugestão de leitura do livro Jesus no Lar. Foi um livro psicografado por Chico Xavier. Quem trouxe esses dizeres, do conteúdo do livro foi o autor espiritual Néio Lúcio. Quem prefaciou o livro foi Emmanuel. E Néio Lúcio, ele traz uma narrativa em 50 capítulos de pequenas passagens ocorridas na casa de Simão Pedro, enquanto eles faziam o culto do lar, reuniões na casa de Simão Pedro com a presença de Jesus. Então, é como se Jesus, lá há 2000 anos, ele estava lá na casa de Simão Pedro, junto com aquelas pessoas, assim como seria esse nosso convite da reflexão para esse nosso Natal. Ele aqui, materializado na porta de nossa casa, entrando no nosso lar, onde a gente poderia compartilhar algumas horas de convívio com ele. Então, nesse livro, nesse prefácio, o Emmanuel comenta o seguinte, que atualmente, para uma multidão de crentes, mas de crentes inertes, ou seja, crentes sem atividade, sem movimento próprio, sem iniciativa própria, Jesus é um benfeitor providencial, mas assim, naquelas horas inquietantes. É aqueles de que eles só lembram quando estão precisando, só quando a coisa aperta. Mas o convite da espiritualidade é trazermos Jesus para o nosso lar, para a nossa vida, como um convite de sempre. Então, Emmanuel ainda comenta que quando o homem recebe a grandeza da Boa Nova, ou seja, daquilo que Jesus veio nos ensinar, veio trazer como mensagem há mais de 2000 anos, que na verdade é isso que nós comemoramos, quando comemoramos o nascimento de Cristo, nós comemoramos a oportunidade que nós tivemos de receber a Boa Nova, a boa mensagem, as novidades que ele trouxe para nós. Então, quando a gente percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que esse mestre nazareno, ele é acima de tudo um renovador da nossa vida. Porque com o que tem dentro da mensagem dele, a gente consegue renovar a nossa vida dia a dia. Então, diz Emmanuel, que a sua voz incisiva e doce, a voz de Jesus, possa gravar no livro da nossa alma a lição renovadora que nós carecemos diante do porvir, diante de tudo que nos aguarda, diante da nossa vida. Então, que a voz do Mestre Nazareno, que está entrando no nosso convite da reflexão de hoje, entrando na nossa casa para a gente conversar com ele, no íntimo do nosso coração, da nossa imaginação e do nosso coração, que a voz dele então se faça doce, mas incisiva, e que fique realmente gravada dentro de nós. Bom, era uma vez a minha casa, a sua casa.
Imagina que toca a campainha, que bate na porta. A gente já tem a descrição do Mestre Jesus. A gente vai abrir a porta e se depara com aquele homem, com vestes à moda dos nazarenos, um semblante doce, um ar calmo e tranquilo, um olhar brilhante, dizendo para cada um de nós: estou aqui batendo na sua porta. Você me permite entrar? Posso entrar na sua casa? Posso entrar na sua vida? Posso entrar aqui agora para nós podermos conversar? Fiquei imaginando essa cena. Essa cena me fez lembrar de uma música que eu gosto muito do Regis Danese, Zaqueu. Ele diz no refrão: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas e sara todas as feridas. É mais ou menos isso. Tá aí mais um presente de Natal, a música Zaqueu do Regis Danese, se tiverem a oportunidade de procurar, é muito bonita. Eu costumo cantar em altos brados essa música. Ela tem uma energia, uma vibração muito boa. Então vamos imaginar ele chegando até nós. Será que nós abriríamos a porta? Será que todos nós teríamos coragem de abrir a porta e deixá-lo entrar? E quando ele entrasse, o que nós faríamos? Será que o nervosismo seria tanto que a gente não se permitiria vivenciar a intimidade com ele? Será que nos permitiríamos abrir os braços e nos jogar nos braços dele como um abraço? Será que te convidaríamos para sentar? Será que nos ajoelharíamos diante dele? Será que sentaríamos de frente, olharíamos nos olhos? Será que nos ajoelharíamos e deitaríamos a cabeça no seu colo? Será que iríamos chorar? Será que iríamos beijar seus pés? É um exercício de imaginação muito interessante esse. Tentar buscar dentro de nós e entender como seria a nossa reação de verdade diante da figura materializada do Mestre Nazareno, que já teria apagado a sua luz de forma a não ofuscar a nossa vista e chegaria humildemente até nós. De que forma nós o receberíamos? E aí, o Neio Lúcio comenta que pessoas comuns como nós, que tiveram a oportunidade de estar com ele dentro ali do mesmo ambiente, da mesma sala, fizeram várias perguntas e que não seria nada de espantoso se nós também tivéssemos perguntas a fazer. O Neio Lúcio conta que, por exemplo, a sogra de Simão Pedro, ela perguntou para Jesus que, afinal, o que seria a vida em casa, a vida no lar? A gente começa o casamento, a vida em família e tal, onde tudo são flores, e depois começa a colheita de espinhos. É uma pergunta que nós poderíamos vir a fazer. Quantos de nós não vivenciam isso? Dificuldades imensas no lar? A Sara, por exemplo, esposa de Benjamim, perguntou para Jesus. Ela, muito sinceramente, ela abriu o coração e falou assim: olha, eu não consigo desculpar as pessoas quando me ofendem, eu sou muito apegada aos meus bens, eu sou vaidosa, sou ciumenta de tudo que é meu, eu não consigo entender uma vida em que eu vou trocar minhas vantagens pelo interesse dos outros. Ela, com muita naturalidade, muita sinceridade, conversou e perguntou e falou essas coisas com Jesus. Assim como nós poderíamos conversar e perguntar. E outras pessoas ali no convívio, estando com Jesus ali presentes, perguntaram, como o Mateus e o André, por exemplo, falaram: olha, Jesus, é difícil não criticar. A gente está tentando viver uma vida sem que a gente fique apontando o dedo, fique criticando, mas é muito difícil a gente agir com acerto sem analisar detidamente a atitude dos outros. O Tiago mais velho, ele estava falando e fazendo uma explanação, e lá pelas tantas ele pergunta para Jesus: Jesus, como é que a gente pode fazer, expressar a compaixão da gente pelo outro quando a gente não tem dinheiro?
Como é que a gente pode fazer a benemerência sem recurso monetário, sem dinheiro? Quantos de nós não perguntam isso? Quantos de nós não tem essa dúvida? Enquanto Mateus, por exemplo, Felipe, ficaram perguntando para ele a respeito, falando e perguntando com relação às coisas menos agradáveis do trabalho, o trabalho mesmo que eles tinham que fazer todos os dias, como conviver com isso? O Felipe falou que era muito difícil conseguir atender às próprias necessidades se ele estava consagrado a socorrer os outros o tempo todo. Como equilibrar isso? O Judas, então, falando assim um dia em nome de todos os outros, colocando dúvidas a respeito até das parábolas, dos ensinamentos, do Sermão da Montanha, perguntando, Jesus, como assim? Como é que os mansos é que vão herdar a terra? Vem cá, não tem que ser aqueles que tem que testemunhar a fé com coragem, encarando as lutas com sacrifício. Não são esses que a gente vai ter que demonstrar força? Como assim os mansos é que vão herdar a terra? Eles estavam todos cheios de dúvida e foram ali perguntando e conversando com ele. Nesse livro do Neio Lúcio, esses diálogos e as respostas de Jesus através de histórias que ele vinha contando são ensinamentos muito, muito lindos, muito interessantes. Tadeu, por exemplo, numa conversa, começou a falar sobre política e começou a reclamar e falava contra os dominadores de Roma, contra os rabinos do Sinédrio. Quantos de nós hoje em dia não iria confrontar Jesus, perguntar para ele a respeito de questões políticas, sociais? Nós não somos diferentes daqueles irmãos e irmãs que tiveram a oportunidade de conviver com Jesus pessoalmente. E nós temos a oportunidade de conviver com ele pessoalmente, sim, no íntimo do nosso coração e depois com a reflexão da nossa mente. Porque se fosse você, que perguntas você faria para Jesus? Quando ele entrasse na sua casa, como mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, que nos ama incondicionalmente, estivesse ali na sua frente, que pergunta você faria para ele? Agora, mais do que pergunta, eu me peguei pensando, e se Jesus começasse a me fazer perguntas? E se ele começasse a me questionar? E se ele começasse a lhe questionar? Quais as respostas você teria para dar a ele? O que você teria para dizer? Se ele lhe perguntasse a respeito de vários dos ensinamentos que ele deixou para nós há mais de 2000 anos, para que nós pudéssemos, com esses ensinamentos, tentar pautar a nossa vida com esses ensinamentos morais, com esse roteiro que ele deixou para nós. O que a gente teria para responder para ele? Se ele perguntasse para nós se nós fôssemos a figueira, que fruto que nós estamos dando? É o tipo de fruto que a nossa árvore está deixando, está dando? Se ele perguntasse pela nossa candeia, pela nossa lamparina, onde é que a gente tem deixado a luz que a gente já tem para compartilhar? A gente está deixando debaixo da alqueira, ou seja, debaixo do móvel, escondidinha? A lâmpada está escondidinha? Se ele perguntasse pela nossa candeia, se ele perguntasse pelo nosso óbolo da viúva, e se ele perguntasse se a gente está caminhando, e enquanto está caminhando, a gente está caminhando ali ao lado do nosso adversário. Então, se ele nos perguntasse, vem cá, e com relação a fulano e a Beltrano, que você tem aquela questão mal resolvida e tal, como é que está? Você está aproveitando a oportunidade para se reconciliar enquanto vocês estão aí a caminho? Se ele fizesse perguntas do tipo, como é que são as suas oportunidades de compartilhar, de fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você? Como é que está sendo a sua vida? Me conta.
Ele que nos conhece como a palma da mão, e lá no trabalho, naquela situação, lidando com tal pessoa, e aqui em casa, lidando com marido, esposa, filhos, avô, avó, pai, mãe, seu vizinho, seu colega, lá na sua congregação, no templo que você, né, da religião a que você se afeiçoa, no seu convívio com seus amigos, no convívio com o estranho, com o próximo que não é tão próximo, que é aquele que quando a gente desce todo dia para ir à rua para resolver um assunto ou outro, no trânsito, na fila do banco, no mercado. Como é que são as nossas reações? E com relação ao que nós temos de apego às coisas materiais, e com relação à ser dadivoso, e com relação ao desprendimento nos bens terrenos, e com relação às nossas expectativas, aonde que nós estamos colocando realmente o nosso coração, o que nós estamos, se ele nos perguntasse, vem cá, o que você está fazendo efetivamente da sua vida, com o que você faz todos os dias? Você faz por fazer ou você está fazendo por amor? Você está se amando para poder aprender a amar o teu próximo? Você se ama? Você se respeita? Você cuida de você mesmo? Que respostas a gente teria para dar para Jesus? Nós sabemos, cada um de nós sabe exatamente aonde o nosso calo pega, qual é o calcanhar de Aquiles que a gente tem. E muito provavelmente Jesus nos perguntaria por ele. E nós temos a oportunidade de refletir. Sempre temos a oportunidade de parar para refletir com relação a essas questões todas e como nós poderíamos fazer diferente. Como é que nós poderíamos fazer melhor? Como é que nós poderíamos fazer para mudar? Essas questões são subjetivas, mas elas são atemporais. Elas valem agora, para o momento em que nós estamos homenageando o aniversariante, mas elas valem para todos os momentos da nossa vida. É como se nós tivéssemos, imaginemos que nós tivéssemos a oportunidade de abrir a porta todos os dias e encontrar ali Jesus materializado na nossa frente e pudéssemos conversar com ele de uma forma intimista, de uma forma sincera, de amigo para amigo. E nós, através de tudo que nós conseguimos, através daquilo que ficou de ensinamento dele, das fontes que a gente tem, seja o que está mesmo no Evangelho, o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o que está em N outros livros, palestras, materiais incontáveis, reflexões de Emmanuel em livros como agora me fugiu, a trilogia dos livros de Emmanuel, em que ele conta, que ele comenta detidamente as passagens do Evangelho, Vinhas de Luz, Boa Nova, agora os nomes vieram. Enfim, tantos são os ensinamentos e ele não precisa estar materializado aqui na nossa porta para a gente abrir a porta e deixar ele entrar, para a gente deixar ele entrar dentro do nosso coração. Essa reflexão, ela é uma reflexão, como eu disse, atemporal. É Natal, é período de homenagearmos o aniversariante, mas aqui estamos às portas de mais uma virada de ano. Vem aí 2022, assim como virão todos os outros anos até o resto da nossa vida. O convite de Jesus, ele é até muito simples da gente entender. Eu acho que eu deitaria minha cabeça no colo dele. Humildemente pediria para ele me dar um conselho. Na verdade, eu fiz isso durante esses últimos dias em que eu andei refletindo para preparar esse material para vocês. E dentre as mensagens que eu li no livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, teve uma passagem em especial
no capítulo 22, quando ele fala do talismã, Jesus deixou uma fala que me tocou bastante e me deixou bastante reflexiva com relação, inclusive, à passagem do ano. Nessa passagem, ele diz assim, nesse capítulo, porque ele está respondendo a uma das senhoras que pergunta para ele: Jesus, por acaso você tem algum talismã? Você tem aqui assim, algum objeto de sorte que você possa compartilhar aqui com a gente? Ele falou assim: eu tenho um talismã muito precioso. E ele disse que o talismã que ele tem é a hora bendita, a hora abençoada, a hora. Deus nos presenteia com 24 talentos, 24 moedas. Talentos é um dinheiro daquela época, né? 24 talentos, 24 moedas, 24 talismãs preciosíssimos. E ele diz assim: cada minuto da nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto. Quando sabemos, vou repetir, peraí. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de um prodigioso poder oculto. Quando nós sabemos usar cada um desses minutos no infinito bem. Porque toda grandeza, olha só, toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia de hoje. Então, essa frase me tocou muito. Essa resposta eu ouvi ali na minha reflexão, na minha meditação, com a minha cabeça deitada no colo de Jesus. E ele me dizendo: filha, aproveita cada minuto de cada hora, de cada dia. Observa aquilo que você pode fazer de melhor com esse presente que Deus dá a cada um de vocês. Cada um de vocês, ovelha do meu rebanho. Vocês têm um presente precioso, vocês estão encarnados, e aqui encarnados vocês têm oportunidades incríveis de trabalhar o crescimento do espírito de vocês. Usem isso a seu favor, não percam a oportunidade, não vão deixar para depois, porque depois talvez seja tarde demais, vão chegar do lado de lá chorando, lamuriando porque perderam tempo. Perderam o benefício das horas, das preciosas horas aqui na Terra. Mesmo que sejam momentos difíceis, apesar de todos os embates e todos os desafios, lembra que aquele minuto desafiador, aquela hora desafiadora, aquele dia desafiador, ele é uma ferramenta de progresso. Tudo vai depender da maneira como você, filha, vai encarar aquilo que você tem para vivenciar, aquilo que você tem para fazer. Foi esse o conselho que ele me deu quando deitei a cabeça no colo dele. Eu espero que vocês aproveitem essas reflexões, aproveitem a leitura desse livro, Jesus no Lar, do Neio Lúcio. Eu vou procurar deixá-lo, vou ver se eu consigo publicar em PDF no nosso grupo do Facebook do Lar Irmã Zarabatana, colocar também ele dentro da biblioteca virtual, que é um link que nós temos com uma imensa quantidade de livros para serem pesquisados. Eu vou colocar, vou ver se eu encontro o link para baixá-lo em PDF na internet, mas talvez não seja tão fácil, mas se eu conseguir eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O máximo de material que eu possa conseguir localizar para deixar na descrição para vocês, eu vou deixar como um presente de Natal. E fica aqui uma última reflexão da noite, já pensando no nosso ano de 2022, que seja um ano em que nós saibamos aproveitar realmente de uma forma verdadeiramente melhor a cada dia, que são verdadeiros presentes. Cada dia é um verdadeiro presente que Deus nos dá. Por mais difíceis que eles possam parecer, vamos recobrar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, vamos nos munir desse estofo moral que Jesus nos convida
e vamos enfrentar unidos, sempre mais possível unidos, cada vez mais unidos uns aos outros, para que nós possamos enfrentar da melhor maneira. Vamos nos unir a Jesus, a essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, a todos os ensinamentos que a espiritualidade amiga nos traz, a toda essa bagagem que nós já temos ao nosso alcance para nós espremermos dessa laranja a nosso favor, para fortalecer a nossa alma, para fortalecer nosso espírito nessa nossa jornada, e que nós possamos então encerrar 2021 com essa reflexão, com esse convite para conversarmos pessoalmente com Jesus na nossa mente, no nosso coração, e que a gente fortaleça com essa resposta amorosa que Ele vai nos entregar, que a gente se fortaleça para a nossa virada do ano, que a gente entre 2022 com o pé direito, fortalecidos para enfrentar o que vier. Meus amigos, queridos irmãos e irmãs, muitíssimo obrigada pela companhia, muitíssimo obrigada por cada minuto que vocês passaram conosco durante todas essas palestras de 2021, que estejamos juntos e reunidos em 2022 com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Desejamos a todos, em nome de todos nós do Lar Irmã Zarabatana, desejamos a todos um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Que assim seja. Até a próxima. Fiquem com Jesus. Muito obrigada.